que a gente vai... Espera aí que Boa noite a todos. Estamos aqui, eu e o Elmer, para falar do ingresso de Netuno em Áries. E começamos agora. Nós estamos aqui nesse evento importante, que a gente vai traçar alguns aspectos do ingresso de Netuno em Áries. Gostaria de me apresentar, Douglas Marney, tenho esse site, e onde eu falo de mitologia, arte, astrologia e cinema, no qual eu faço a astrobiografia de estrelas da época áurea de Hollywood. O último que eu fiz foi a Rede Lamar, que está nesse site, vocês poderão assistir. Tem também o meu livro, que é O Anel do Nibelungo, e ele me manda em mensagem em private que eu mando o livro, um custo de R$30 mais o frete, autografado. Agora o Elmer vai se apresentar, dizer aí das suas atividades, das suas expectativas quanto à entrada do Netuno em Áries. Boa noite, Douglas. Obrigado pelo convite, para participar dessa live, para a gente falar desse evento, que é bem importante. Assim, o Netuno ele tem uma jornada por signo de 13 anos, mas só que Áries é o primeiro, então ele fecha o ciclo do zodíaco, ele fechou o ciclo do zodíaco. Ontem ele entrou em Áries, retorna para Peixes, acho que ele deixa algumas coisinhas e volta para buscar, para seguir essa jornada definitivamente a partir de 2026. É um movimento de aproximadamente 65 anos, esse movimento. Então, realmente, é um evento celeste importante, astrológico também. Bom, eu sou astrólogo, estudo astrologia há mais de 40 anos, trabalho assim, só com astrologia há 20 anos, eu sou sócio da Astro Brasil, sócio-diretor, e dou aula na Reglos desde 2008, na Escola Reglos, foi onde eu estudei, assim, onde eu aprimorei bem meus estudos, eu já tinha estudado antes em outros lugares, e aí na Reglos dei uma aprimorada nos estudos, e aí acabei me tornando professor lá. Então é isso, vamos dar sequência aí bem-vindo, as pessoas que estão bem-vindas e bem-vindos à palestra. O Elmer vai fazer agora a interpretação do mapa do ingresso, que foi ontem, 30 de março, ele ingressou às 9 horas da manhã no signo de Áries. Por favor, Elmer. Isso, às 9, é importante dizer, às 9 horas, horário de Brasília, aqui no Brasil. É uma coisa que eu quero levantar, assim, porque o mapa do ingresso, de um planeta, assim, ele não tem tanto a significação como, por exemplo, o mapa do ingresso do Sol, quando o Sol ingressa em Áries, que anualmente nós temos esse movimento. Aqui, porque o grande lance de um mapa, por um ingresso, é porque ele é muito específico. Então, esse mapa desse ingresso, ele está para o Brasil. Então, é uma configuração que celeste é para todo o mundo, todo o globo terrestre, mas em termos de disposição de casas, então isso fica específico para o Brasil, por conta da diferença de horários. Aqui nesse mapa do ingresso do Sol, do Netuno em Áries, nós temos essa ênfase na casa coletiva, a casa 11, que é a casa da participação social, é a casa de grupos, de equipes, é a casa que está associada ao bem comum. Então, a casa 11, ela prioriza essa questão do todo, do que seja confortável, que seja bom para todo mundo. E o Netuno é o planeta do todo, do coletivo, ele está associado a Peixes, a regência moderna de Peixes, então ele está associado ao inconsciente coletivo. A casa 11 não é o inconsciente, a casa 11 é o coletivo. E aí ele
de certa forma, né, a gente vê aí que o Netuno está aí em Áries, o Sol está em Áries, Mercúrio, Vênus, Saturno em Peixes, tudo na casa 11, né? Então é assim, né? É uma soma muito grande nessa casa, então chamando a atenção, né? Então isso eu vejo traz uma qualidade de realmente, às vezes, trazer um outro olhar, né, sobre esse coletivo. E nessa relação, né, assim, o Peixes, o Netuno, desculpa, é a sensibilidade, é a intuição, é a percepção extrasensorial. Né? E Áries é o único, né, o uno, é o primeiro, é direto. Né? E aí eu vejo que é usar essa energia, né, de ação com sensibilidade. Né? Seria o Netuno sensibilizando essa ação coletiva. E o que eu vejo interessante nesse mapa é que, além de tudo, nós temos o nodo norte, né, em Peixes. Né? Então, assim, nessa casa 11 também. E o nodo sul está na 5, em Virgem. Então, esse mapa pede, talvez, né, a sensação que eu vendo esse mapa, é que a gente saia, né, às vezes, da nossa minúcia, né, a casa 5 está associada à satisfação pessoal, ao eu sou, né, a criatividade, mas às vezes a gente sair desse nosso mundo, né, pequeno, né, do eu sou, ainda mais em Virgem, né, que tem a ver com as minúcias, e ir para o coletivo, né, se voltar para o coletivo, como eu disse, às vezes ter um outro olhar sobre esse coletivo, mas de forma clara e direta, né, porque o Netuno está em Áries, então entra essa questão da clareza do Áries com a sensibilidade netuniana, né? Então aqui eu vejo que é esse olhar. E em termos sociais, né, como eu disse, essa relação do bem comum, né? Então é um movimento em prol do bem comum. Eu vou estar sendo favorecido também, porque a casa 11 é isso, né? Eu estou fazendo algo para o social, mas que eu estou incluído. Eu estou incluído neste bem comum, porque eu vou fazer alguma coisa pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu condomínio. Né? Então, é essa coisa desse coletivo que eu faço, mas eu estou inserido. E isso fica mais forte pelo Netuno, né, seu dispositor de Mercúrio, de Vênus, de Saturno, né, ele está em Áries, que eu vejo que aí fica bem forte essa inclusão, né, do eu nesse coletivo. Né? Mas aí, como eu disse, né, como esse nó do sul em Virgem, talvez abrir mão, né, de algumas picuinhas pessoais, né, em prol de eu me integrar melhor, né, com o coletivo, de eu ser mais participativo também. Né? E aí o dispositor do Netuno é o Marte, né, que está em Câncer. O Marte em Câncer é assim, ele é assim, a ação quase pela não ação, né? O Marte em Câncer, ele vai, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas, né? Não é uma questão de enfrentamento, né? Eu não vou enfrentar, porque Câncer não é um signo que enfrenta, né? O Câncer é água, então tem o sentido de moldar, né? Então essa ação moldada aí. Né? Então o que eu vejo bem forte é essa relação mesmo, né? Desse social, né? Então, um mapa ativando o social. E relacionamento, né? Porque o Netuno é o regente da 11, mas ele está, 11 abre em Peixes, mas ele está em Áries, e o dispositor do Netuno está em Câncer, está na casa 3, que é uma casa de relacionamento também. Então, eu vejo que está forte esse assunto relacionar, contato, convívio, né? Esse lado de socialização, né? Para mim, eu vejo bem forte aí esse ingresso do Netuno, né, nesse mapa, né, aqui para o Brasil, nessa relação social mesmo, né, de socializar. Né. Você tem alguma coisa, Douglas? Tem a Lua na 12 também, né? Lua em Áries na 12. Oi? Isso, a Lua vai para 12 e aí ela dos únicos é o único aspecto tenso que tem, né? Porque o outro aspecto, né, o ascendente Urano com o meio do céu. Mas na configuração celeste, o único aspecto tenso que tem é a Lua com Marte. Né? É uma mútua recepção, porque a Lua está em Áries e o Marte está em Câncer, né? Então aí tem uma
complementação de um outro, mas é um conflito, né? Dá um certo estresse emocional aí, e aí pode dar uma rispidez, né, verbal. Então, nesse caso aqui, o que tem é a atenção ao como vai expressar, como vai, por exemplo, propor as ideias, propor o movimento, né, porque aqui entra esse conflito, né, do meu pensamento, a minha ação Marte, né, a casa 3 com a casa 12, né, com o sentimento, com a Lua, que é emoção. Né? Então, nesse ponto é que eu vejo. E não podemos esquecer que Mercúrio e Vênus estão retrógrados. Né? Então, aí entra essa atenção mesmo, né, no ato de se comunicar, ou de agir, ou de tomar atitudes. Né? Porque o Marte em Câncer já é uma ação emocional. Ainda a quadratura com a Lua, então isso às vezes fica muito reativo. Né? O Marte em Câncer ele é mais reativo do que ativo. E a Lua em Áries é totalmente reativa, né, explosiva. Então, aqui eu vejo que é o ponto fraco mesmo desse momento celeste, né, que foi o ingresso do Netuno em Áries. Né. Mas o grande lance é isso, né, assim, usar, aqui entra, a gente vai falar isso mais para frente, né, do que a gente vai estar vendo, né, nesse coletivo, em relação, né, ao Netuno com esse coletivo, mas é justamente isso, né? Usar essa sensibilidade de forma mais clara, menos difusa, né? Que o Netuno em Peixes é a extrema sensibilidade, né? Mas pode haver o quê? Mais confusão, mais ilusão. Aqui é ser mais claro, né? Mas com sensibilidade, né? É a luta, mas com amabilidade, né? Eu conquistar as coisas, mas também usando o quê? Minha percepção, não só o instinto, né? O Áries é instintivo, né? O Netuno ele é perceptivo. Então eu vou usar ter essa ação, ter esse impulso, mas usando os sentidos, né? Todos os sentidos. Vamos em frente? Diga. Vamos em frente. Aqui o Áries entrou, aliás, o Netuno entrou em Áries no dia 30 de março, né? Ele vai até os 2 graus. No dia 4 de julho, ele entra em movimento retrógrado. Vai até dia 22 de outubro, quando ele volta para Peixes. E no movimento retrógrado, ele vai até meio grau abaixo de Peixes, né? 29,30. Depois, no dia 10 de dezembro, ele retoma o movimento direto, e 27 de janeiro em Áries. Então, ele está naquela faixinha de areia entre o mar e a areia quente, né? Aquela faixinha meio úmida, que ainda está se adaptando a novos tempos, vamos dizer assim. Isso, exatamente. No mapa do Brasil, nós já temos aqui a entrada do Plutão em Aquário, né, que aconteceu no final do ano passado, e desde então ele vem tensionando o Marte do Brasil, que é um dos regentes do meio do céu, que é o governo. E agora o Netuno entrando em Áries, ele tensiona a conjunção Urano-Netuno que o Brasil tem na casa 11, que é o legislativo. E eu anotei aqui, só para não esquecermos, que eles estão em sextil entre eles. Ou seja, vindo do Plutão, seria um sextil de casa 3, de comunicação, de entendimento, de diálogo. Vendo do Netuno, é um sextil de casa 11, um sextil de fazer amizades, de entrar num meio comum entre os amigos. O que nós vamos esperar? Essa quadratura de Netuno e Plutão, a gente vem vindo já com alguns danos ao governo, queda de popularidade, e agora, desta quadratura de Netuno a Netuno, o que a gente pode esperar? Primeiro, Netuno vai entrar em cima de Plutão, que está na casa 2, que a gente pode esperar que os recursos do
do povo sejam utilizados com maior clareza, né? Que a gente não fique... que seja revelado, porque o Netuno ele vela e revela, né? Quando é aquela neblina, passa um ventinho, ela esconde uma paisagem, depois passa outro vento, a paisagem se abre. Então, nós queremos a clareza na aplicação dos recursos por parte do Congresso. Isso todo mundo quer, que haja transparência nesses recursos. E, num sonho utópico, a gente poderia pretender que esse Netuno desfaça aqueles conchavos que existem entre os membros do governo com o legislativo, mas é uma utopia, eu creio. Não vamos chegar a esse ponto tão cedo. Seria ótimo se ele dissolvesse mesmo, né? Toda essa aquela embrolho. Talvez a chegada de Saturno, né? Saturno vem vindo aí, vai entrar em maio, né? Aí a coisa fique mais severa com os membros do Congresso. Que eles façam um bom trabalho, né? Afinal de contas, foram eleitos para representar o povo. Exato. A 11 também isso aí. Quer falar alguma coisa, Elmer? Não, nada não, porque aí é o mapa do Brasil, que eu ia falar que a 11 também tem a ver com nas cidades, né, nos municípios, com as câmaras dos vereadores, né? Mas aí é o mapa do Brasil, é o Congresso mesmo. Tá. As qualidades primitivas, né? O Elmer vai ver agora o que acontece com essa entrada do Netuno em Áries em termos das qualidades primitivas. Bom, então é isso, né? Nós temos essas qualidades que são a base, né? São uma das bases da astrologia, né? Nós temos o fogo, que é quente e seco, né? Nós temos a terra, que é frio e seco, né? O ar, que é quente e úmido, e a água, que é frio e úmido. E que é interessante, né? Assim, os elementos, né? Os signos, estão mais associados, né? a esses temperamentos, né? Essas qualidades. Já os planetas, eles têm uma nuance não tão definida, assim, né? Às vezes você pensa, vou dar um exemplo de Vênus, né? Assim, o touro é terra, né? Então o touro é frio, seco, né? Mas Vênus é quente e úmido. Então Vênus às vezes tem muito mais uma similaridade com a energia de Libra, né? Que é quente e úmido, do que de touro. Então, às vezes nos planetas tem essa relação, né? Mas o Áries, né? Ele é quente e seco, né? O quente é expansão, né? E o frio é contração, né? Então aqui nós temos, né, o Netuno, ele tem essa característica de frio, úmido, só que o Netuno ele tem um viezinho meio quente, porque, como eu disse, né, os planetas eles não têm essa definição tão precisa, né, quanto dos elementos, apesar que os elementos, os signos também a gente tem, assim, né? Por exemplo, o Leão é mais quente do que seco, Áries é mais seco do que quente, então tem essas nuances, né? Mas como Netuno ele é considerado uma oitava superior de Vênus, então ele traz um pouquinho de um calorzinho aí, né? Mas aqui nós vamos interpretar no sentido mesmo, né, de Netuno Peixes, né, que é o frio úmido, e o Áries quente seco. Ele está saindo do ambiente natural dele e entrando num ambiente desconhecido, né? Desconhecido, exatamente. Ele é assim, né? A água, o frio úmido vai para o quente seco e pode evaporar, né? Então tem essa relação. E em Minas, né, tem um ditado, não sei se é no Brasil, mas a gente sempre ouvia falar isso, né? Que é assim, né? Fogo morro acima, água morro abaixo, ninguém segura, né? Então o peixe, o Netuno, né, sempre sendo regente de água, né, do peixe, que é do elemento água, então tem essa relação exatamente, eles são extremamente opostos, né? O fogo e água, né? E aí nós temos essa relação, né? Enquanto a água, né, ela molda, né, ela se molda, ainda mais em Netuno. Netuno é considerado neutro, né? Na hora que Netuno entra em Áries, ele tende a se moldar conforme as características do Áries, né? Isso é uma característica do úmido, né?
o úmido, e principalmente a água, essa relação de não tem forma, né? Eles não têm forma. Então, eles se amalgamam, eles pegam a forma do outro, né? Enquanto o fogo, né, o quente e seco, ele se posiciona e ele influencia o outro, a água, ela absorve o que é do outro, né? E ela se molda ao outro, né? Então, isso... E tem essa relação mesmo, né? O quente expande, o frio contrai. E aí, aqui tem esse choque térmico mesmo, né? Dessas qualidades mesmo opostas. Né? E aí eu vejo que o grande lance, nesse caso sendo Netuno, eu vejo essa absorção mesmo, né, desse calor, né, e como o Douglas colocou, né, na imagem, né, a praia, então Netuno está vindo do oceano. Agora, nesse ano, nós estamos ali naquela parte que a areia é molhada, né? Mais para frente, quando ele entrar definitivamente em Áries, ele pode absorver muito mais essa qualidade do quente e seco, e, de certa forma, evaporar, né? O grande lance do Netuno aí é ele evaporar, né? Porque essa característica do úmido, né? Como ele absorve, né, os demais. Né? O quente seco, ele se impõe, né, aos demais. Já o frio úmido, ele absorve, ele reprime, ele retrai, né? E aqui tem toda essa coisa, essa relação, né? O fogo é otimista, né? O fogo é alegre, o água tem um lado, pode mais pessimista, mais melancólico. Então, essa balança, né? Quer dizer, vai ter que equilibrar, né? Porque vai ficar nesse altos e baixos. Mas eu vejo que aqui o Netuno pode absorver, né? Essa é uma das atenções, né? Absorver o quente seco e ele evaporar, né? Ele ficar árido, né? Essa é uma dos desafios também. Bom, agora vamos falar um pouquinho de mitologia. Quem é Netuno na mitologia, né? Então, a gente tem na Teogonia de Hesíodo, né? No princípio era o caos. É uma frase que também tem na Bíblia, tem em outras literaturas. O caos é a personificação do vazio primordial, anterior à criação, quando a ordem ainda não havia sido imposta aos elementos do mundo. E o caos gerou primeiras três figuras são Gaia, a Terra, Eros, o princípio de atração entre os corpos, e o Tártaro, que são as profundezas abissais. Ali, a Gaia gerou, sem concurso de ninguém, gerou o Uranus, que é o céu. E o Uranus, ele vinha se relacionar com Gaia e produzia filhos, cada um um pouco diferentes. Tinha os hecatônquiros, que eram aqueles que tinham 50 braços, tinha os cíclopes, que tinham um olho só na testa, e tinha os titãs. Todos eles eram gerados, e Uranus não queria que eles ficassem na superfície de Gaia, mandava para o Tártaro, que são as profundezas abissais onde a luz não chega. Gaia se revoltou e pediu para um de seus filhos, né, os titãs, para tomarem uma providência. Quem se ofereceu foi Cronos, ou Saturno, né, o deus do tempo, e ele mutilou Urano. Do sangue de Urano que caiu sobre a Terra nasceram as fúrias, as eríneas, e da espuma que caiu no mar nasceu Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Cronos inaugurou um reinado que foi conhecido como a Idade de Ouro, que ele deixou a humanidade vivendo muito bem, só que ele tinha uma profecia que um de seus filhos iria destroná-lo. Então ele passa a devorar os filhos. Ele se casa com Réia, sua irmã, e vai devorando os filhos. Devorou 5, que são Poseidon ou Netuno, Hades ou Plutão, depois Hera ou Juno, Ceres ou Deméter,
e Hestia ou Vesta. Foram todos devorados. No sexto, Gaia enganou e deu uma pedra para ele comer, enquanto o Zeus, ou Júpiter, foi criado e veio a lutar com o pai, numa guerra que se chamou a Titanomaquia. E ele ganhou dos Cíclopes os raios para combater os titãs. Hades ganhou o capacete da invisibilidade e Netuno, ou Poseidon, ganhou um tridente com o qual ele poderia provocar terremotos e maremotos. E eles venceram a guerra depois de 10 anos, então eles dividiram o mundo em 3 partes. Júpiter ficou com os céus, aqui nós vemos ele do lado direito, com a águia, seu animal de estimação, e do lado esquerdo, com os cavalos, Netuno ou Poseidon, e do outro lado, com o forcado, que é uma lança de 2 pontas, Hades, com o seu cão Cérbero de 3 cabeças. Então, o Netuno ficou com os mares, Hades ficou com o mundo subterrâneo e Júpiter ficou com os céus. Aqui nós vemos Poseidon ou Netuno no mar com os cavalos, e enquanto seu filho Triton anuncia a sua chegada com uma concha, e ao passo que no céu seu irmão manda uma mensagem com um raio, seu irmão Júpiter ou Zeus. E aqui, depois de um ano, ele tentando seduzir Anfitrite, eles terminam se casando e ela passa a ser sua esposa e seguiram sempre unidos, o Netuno e Anfitrite. Que no começo da sedução ele se mostrou um pouco bruto, ela não gostou, mas depois acabou cedendo porque aí ele abaixou um pouco a bola, foi mais gentil, e se apaixonaram e ficaram juntos para sempre. Para não falar da história, dos outros ingressos de Netuno em Áries. Aqui o Elmer vai falar um pouquinho da... Então, essa aí na penúltima passagem, né, que foi de 1698 a 1700, agora estou fazendo a conta aqui, 1712, né, 711, 712. Então, esse engenheiro militar, Thomas Savery, ele criou um motor a vapor. E esse motor, né, ele permitiu que ele entrasse, né, nas minas de carvão. E isso agilizou muito, né, a mineração, né, do carvão, a extração do carvão, inclusive com a possibilidade de tirar água, né, porque entrava água nas minas, isso extremamente prejudicava, né? E esse motor a vapor, ele é considerado como o princípio, né, da Revolução Industrial, ou seja, deu start, né, para a Revolução Industrial. Então, vejam bem, né, é o Netuno entrando em Áries, então você vê essa coisa da engenhosidade, né? Netuno está associado à genialidade, e Áries é o pioneiro, né? Então, a genialidade aí desse engenheiro, né? Aí o Douglas arrumou essa figura bárbara aí do engenho, né? Criado pelo Thomas Savery. Então, aí nós temos esse movimento, né? Esse precursor, né? Então, a partir daí nós tivemos o quê? A Revolução Industrial. Então, isso aí foi o start, né? Então, a engenhosidade, a genialidade netuniana com o pioneirismo ariano. Eu vejo bem legal essa relação com a primeira passagem, por exemplo, com a penúltima passagem, né, de Netuno em Áries, o ingresso dele. O que nós temos mais na sequência? Temos isso aqui também que mudou a história do Brasil. Tá? Ainda com Netuno em Peixes, os bandeirantes encontraram esse ouro aluvião, né, que é na região de Minas Gerais, né, ali Ouro Preto, né, toda aquela região ali. Né, esse ouro ele é de fácil extração, porque ele está ali, às margens do rio, dos rios, dos lagos, e eles são resultado de erosão. Né?
Então, aí, né, isso foi descoberto ainda com Netuno em Peixes. Com Netuno em Áries, fundou-se Ouro Preto, mas, na verdade, ela era denominada Vila Rica de Albuquerque. Então, veja bem, né, junho de 1698. Né, o Netuno entrou em Áries em 1698, justamente nesse ano, né, que foi fundada a Vila Rica, Ouro Preto, e aí realmente isso mudou todo o curso, tá, da história do Brasil. Inclusive teve, dentro do Netuno em Áries, é interessante porque Áries é o guerreiro, né? E a França soube, né, desse ouro, e teve umas invasões aí a França tentou invadir o Brasil ali pela Baía da Guanabara, e foi interessante que na época foram criadas várias histórias sobre isso, que teve neblina, então que a defesa brasileira não viu os navios franceses, mas na verdade, mostrou a fraqueza da defesa. Isso é uma outra coisa, Netuno em Áries, tá? Que o Áries é o que ataca, mas Áries é o que defende também, né? Estou defendendo meu território, então eu ataco. E aí o Netuno ele pode enfraquecer as defesas, né? Ou até enfraquecer o ataque. Né? No caso aqui, mostrou a fraqueza da defesa brasileira, e também isso aí mudou, né? Toda essa relação, né? do Brasil defendendo o seu território a partir de então. Então, com Netuno em Áries, teve um upgrade aí na defesa militar do Brasil. O ciclo do ouro, né? Oi? O ciclo do ouro, nós tivemos o ciclo da cana, tivemos o ciclo do ouro, depois o ciclo do café, o ciclo da borracha. Exatamente. Isso aí, é engraçado que não existia ainda o mapa do Brasil, né? O Brasil era uma colônia, mas olha como funciona como sendo um alavancador de um potencial econômico que o Brasil tinha. Exatamente. Bem legal, né? São as similaridades. Bom, essa foto, essa figura, né, que o Douglas escolheu, bem legal, aí mostrando exatamente a extração. É um ouro fácil, tá, gente? De fácil acesso. Você vai ali, ele está ali para ser catado. Né? Não tem que. Mas só que daí, né, a partir daí também descobriram as minas, aí foram, né, mais a fundo, né? Fizeram as minas também. Mas esse foi o primeiro ouro encontrado mesmo, que estava ali, né? Facinho mesmo para ser apanhado. Vamos lá. Então, em 12 de janeiro de 1861, que foi a última entrada, nós estamos pegando essa faixa de 29 de Peixes e 1 de Áries, nesse intervalo que ele vai ficar esse ano. Então, nessa época, ainda não tinha entrada, era Netuno em Peixes. Foi criada a Caixa Econômica e Monte do Socorro. Seu propósito era incentivar a poupança e conceder empréstimos sob penhor, com a garantia do governo imperial. Então, Dom Pedro II, fazendo isso, ele queria beneficiar as camadas mais populares, que eles ali passaram a depositar suas economias e podiam economizar para obter as suas cartas de alforria. Então, a Caixa, desde o início, ela estabeleceu seu foco no social. Depois, depois da República, em 1915, que foi acrescido o termo federal, Caixa Econômica Federal, que antes era Caixa Econômica e Monte de Socorro, um termo que foi usado no Império. Aqui nós temos o Palácio do Governo de São Paulo, ali na Praça Clóvis, próximo ao pátio do colégio, onde funcionou uma agência da Caixa Econômica Monte do Socorro. O Risorgimento, né? Um movimento da história italiana. O que é o Netuno em Áries? É uma ação em busca de um sonho, basicamente isso, né? Então, o que a Itália... O que acontecia na Itália antes desse movimento? Uma série de reinos, todos espalhados, e havia o interesse, né, de ressurgir
tudo aquilo que a Itália havia sido enquanto Império Romano. Então, nesse movimento, houve, inclusive, a participação do Garibaldi, né, que, com seus 1000 camicia rossa, os 1000 camisas vermelhas, invadiram a Sicília e conquistaram o reino das duas Sicílias, que era a Sicília e o sul da Itália, para participar do reino da Itália, né? Então, em 18 de fevereiro de 1861, Vítor Emanuel II reuniu em Turim os deputados de todos os estados que reconheciam sua autoridade e assumiu, em 17 de março, o título de Rei da Itália, por graça de Deus e vontade da nação, mantendo ainda o título que ele tinha como soberano do Reino da Sardenha. Ele foi governado com base na Constituição Liberal, adotado por seu país no Reino da Sardenha, Estatuto Albertino. E ainda permaneciam fora do Reino da Itália o Vêneto, em poder da Áustria, em Roma, em poder do Papa. Aqui nós temos um mapa. Toda essa área laranja foi, em 17 de março de 1861, foi a proclamação do Reino da Itália. Toda essa área laranja é o Reino da Itália. A área azul clara é do Estado do Papa, né, os Estados Papais. E essa área verde clara é a região do Vêneto. Em 10 anos depois, aconteceu... O azul é a França, que é esse azul escuro. Aconteceu a Guerra Franco-Prussiana. Então, os franceses que garantiam a segurança do Papa tiveram que tirar suas tropas e levá-las para a guerra, lá para enfrentar os prussianos. Então, o Reino da Itália invadiu os Estados Papais, que eles estavam desprotegidos, e mantiveram o Papa como O Papa se declarou um prisioneiro dentro do Vaticano. Somente no século XX, que se constituiu já no reinado de Mussolini, ele declarou que o Papa tinha direito a governar o Vaticano, que é uma pequena porção da cidade de Roma. O reino do Vêneto também foi conquistado em 1871, 10 anos depois, e aí a Itália se reunificou. Interessante essa Itália reunificada. Só um adendo aqui, porque exatamente, né, dessa data que você falou da reunificação, foi exatamente quando se reunificou, o Netuno estava em Áries ainda, né? Que o Netuno ficou em Áries até 1874, né? Então, ele estava aí dentro, né? Foi bem no início dele, saindo de Peixe, entrando em Áries, que começou o movimento, e toda a integração já foi com ele em Áries, né, mesmo. É engraçado, uma curiosidade, que todos os reinos tinham seus dialetos, que estão vivos até hoje, os dialetos. Então, eles escolheram a língua oficial com base no dialeto fiorentino, que se falava na época que Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Então, esse italiano que se fala hoje é fruto de um dialeto fiorentino da época de Dante Alighieri, que foi em 1300, por aí, que ele escreveu a Divina Comédia. Que legal. Agora, a Guerra Civil Americana, né? Por que surgiu a Guerra Civil Americana? Para a libertação dos escravos. Aqui a gente vê também Netuno sendo um ideal, né? Ninguém aguentava mais a escravidão. Então, os estados do norte, eles não precisavam tanto da mão de obra escrava, porque era uma região mais industrializada. Eles pleitearam a abolição da escravatura. Só que os estados do sul não queriam, porque ali era uma região mais agrícola, produção de algodão, de outros produtos agrícolas, e eles queriam manter a escravatura. Então, em 12 de abril de 1861, um dia após a entrada de Netuno em Áries, as forças separatistas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul. Logo a seguir,
de Abraham Lincoln ter tomado posse como presidente dos Estados Unidos. Foi uma guerra que durou 5 anos e terminou com a vitória do Norte. Aqui nós vamos ver esses estados em laranja são os estados do Sul, os estados em azul escuro são os estados do Norte, estes em amarelo são os estados do Norte, porém eles permitiam a escravidão, e isso aí se estendeu, uma guerra fratricida, e terminou com a vitória do Norte sobre o Sul. A indústria, em outras palavras, a indústria venceu a agricultura nessa guerra. Mas até hoje você vê que existe ainda um grande preconceito racial nos Estados Unidos, né? É difícil, principalmente no interior, no sul, aí você percebe que não mudou muita coisa desde essa época. Gatling Gun é um tipo de metralhadora criada por Richard Jordan Gatling nos Estados Unidos durante a sua Guerra Civil. Foi projetada em 1861, logo que Netuno entrou em Áries, e patenteada em 1862. Ela tem vários canos rotativos que aumentam seu poder de fogo. A Gatling original baseava-se num sistema de manivela manual para acionar a rotação dos canos. Aqui eu tenho uma foto da Gatling original com a manivela, e quem assistiu o filme O Último Samurai vai se lembrar desta metralhadora, quando os samurais avançam, que os samurais eram uma guerra com honra, ou seja, eu enfrento você, eu tenho as minhas habilidades, eu derroto você, porque eu sou um guerreiro melhor que você. Com a Gatling Gun, a morte do adversário passou a ser indiscriminada. Atirava-se uma grande quantidade de balas e atingisse quem atingisse. Não existia nem a mira. Antigamente era a flecha, o arco e flecha, que você tinha que acertar o alvo, depois o fuzil, mesmo assim você tinha que mirar em um determinado alvo. Essa aí não, disseminava tiro para todos os lados, e se tornou uma arma muito potente na Guerra Civil, e também foi sendo aprimorada, e até hoje é utilizada, não dessa forma, mas é utilizada até hoje. O disparo de vários tiros ao mesmo tempo. Só um adendo, Douglas. Só um adendo. Não aí na Gatling Gun, tá? Na unificação de Roma, porque é interessante que o período, né, do Netuno em Áries, né, foi de 61 a 74, 1861 a 1874. Aí nós tivemos também o Reino da Alemanha, também se unificou. Então surgiu a Alemanha como é conhecida hoje, que também não tinha, e a Escócia passou a fazer parte do Reino Unido. Então, são esses 3 países se formaram dentro do Netuno em Áries, dentro desse período de Netuno em Áries. Era só isso. Oi? Uma excelente observação. É um sonho, né? A Alemanha foi unificada, mas quem mandava era a Prússia, né? Era o estado mais poderoso. Mas aí, dentro desse Netuno em Áries, também teve, né, o Império Germânico Alemão, e também a Grã-Bretanha, surgiu a Grã-Bretanha. Bom, o que esperar da entrada do Netuno em Áries? Colocamos aqui algumas coisas e a gente vai falando. Pode ser a saída do inconsciente coletivo para adquirir nova identidade, ou uma dissolução da identidade para unir-se ao todo. Então, você tem que ver em que parte do mapa está o seu Netuno, em que parte do mapa existe o zero Áries, para saber a relação que existe entre o seu Netuno original e esse ponto zero Áries que ele está adentrando agora. Podemos ter também a perda de controle do ego, né? As pessoas elas podem ficar mais... o próprio mapa de ingresso, né? Tem aquela mútua recepção entre
Lua e Marte podem ficar mais reativas, elas pedem... a emoção, ela precede a ação, em outras palavras, né? Todas as ações são motivadas por uma questão emocional. Uma autoafirmação baseada numa justificativa sem fundamento, nebulosa, falsa ou confusa. Então, precisa saber exatamente como eu vou me autoafirmar, que o Áries é o ego, ele sempre está buscando uma autoafirmação, mas aí ele vai saber como ele vai se autoafirmar, quais as justificativas, quais os fundamentos que ele vai se basear para se autoafirmar. Nós podemos ter também descoberta de poderes mentais até ainda desconhecidos ao ser humano. Isso aí a gente pode esperar isso principalmente esse aspecto positivo entre Plutão e Netuno, que vai haver. O Plutão também ele faz com que aconteçam, que surjam novos potenciais na pessoa, né? Uma transformação e surjam novos potenciais. Lembrando, Douglas, que é isso, né? O Netuno está associado à genialidade, né? Netuno é essa mente, a visão sistêmica, né? E o Áries é direto, é objetivo. Então, né, essa unificação, né, dessa visão sistêmica de forma direcionada, né? Direcionando esse todo mesmo, né? Então, esses poderes mentais, né, às vezes com um grau de pioneirismo mesmo, né? Poderemos ter novos conceitos místicos religiosos, né? O Áries é o pioneirismo e o Netuno é a religião, religar o homem aos deuses. Então, podemos ver aí que se falam muito, eu já vi alguns, que os pleidianos estão vindo para o Brasil não, para o planeta Terra, estão encarnando, formando pessoas, e o que seria isso, né? Você receber uma horda de pleidianos, que são espíritos mais evoluídos, para nos auxiliar em nossa evolução. Isso é uma coisa que as pessoas que trabalham com o espiritismo e essas linhas estão falando agora, que estamos recebendo uma série de encarnações de pleidianos, que eles nos ajudem, né? Que a coisa está feia, né? O negócio está feio por aí. E novos líderes espirituais ou gurus, né? Nós temos, inclusive, no Apocalipse, a chegada do Anticristo, depois ele é derrotado pelas hordas hordas de Deus, né? Vamos dizer assim, que a gente pode falar. Mas esses novos líderes aí é bem importante estar muito atento, né? Porque tem essa relação, né? Assim, de uma pessoa que entra, né? Às vezes com todo esse potencial sedutor, né? De Netuno e essa diretividade, objetividade de Áries, né? E aí pode ser, né, uma figura às vezes até carismática. E você pode entrar numa roubada, né? Pode cair na mão do João de Deus aí, ou do Charles Manson, né? Então, aqui, esses novos gurus, a gente tem um orar e vigiar, né? Sempre não entrar de cabeça na... De cabeça, exato. Não entrar de cabeça arianamente. Isso aí. Aí, Elmer, você queria falar mais alguma coisa? Vamos lá. Isso aqui nós temos, né? Que a Áries é a nossa vontade, né, é o nosso sentido de autonomia, de livre-arbítrio, e aqui a gente pode ter essa idealização, né, dessa vontade, ou desse nosso livre-arbítrio, eu faço, eu aconteço, e aí às vezes não está pautado na realidade, porque o Netuno tira a gente da realidade, né? Então é isso aqui, né, ilusão sobre a individualidade, né? Você está iludido com sua própria autonomia, né? Eu faço, eu aconteço, mas assim, você faz, acontece, mas a custas de quem ou na dependência de quem? Às vezes a pessoa não vê o tanto que ela às vezes é dependente, ela às vezes se acha, né,
dona da verdade ou dona da própria vontade, mas ela, na verdade, tem uma dependência. Então, aqui há uma confusão, né? Pode haver essa confusão dessa vontade com a dependência, né? E isso, né, é uma devoção a si mesmo, né? Eu sou Deus, eu sou o máximo, né? Porque entra esse sentido desse todo netuniano entrando, né, na individualização do Arias, né? E aí imaginar que o mundo, né, que a pessoa é o mundo, né? Eu sou tudo, né? Então esse é um dos viés aí, né, não tão positivos, né? Aqui nós temos também, né, essa possibilidade dessa fantasia realista do espírito de liderança, né? Então, assim, você tem aí, por isso que eu disse, né, esses gurus, né, que o Douglas comentou no slide anterior, né? Então a pessoa tem a sensação de ser o mensageiro de Deus, né? Eu sou o mensageiro divino, né? As minhas palavras, as minhas promessas, né? Então eu vejo que aí pode ter realmente essa fantasia, né? Então às vezes a gente tem que tomar cuidado com os gurus, novos gurus que estiverem aparecendo por aí, porque às vezes alguns gurus já estão aí. Com o ingresso do Netuno em Áries, essa imagem dele pode se popularizar, né? Ficar mais conhecido, né? Aqui é uma outra coisa que eu vejo bem delicada, né? É a idealização da agressividade, né? Da violência, da guerra, então esse sentido de justificar mesmo, né? A gente já tem nós temos esse histórico, né? Quantas pessoas, quantos massacres aconteceram em nome de Deus, né? Então, eu vejo isso uma questão bem delicada, né? Então, essa romantização da agressividade, né, da violência, da guerra, isso também é um lado a se atentar, né? E aqui, divergir do conceito do bem que é aceito por todos, né? Tem essa ideia, né, assim, que eu penso no bem, né, que ele seja aceito por todos. Essa frase aqui eu não estou me entendendo muito bem com ela, mas essa você que escreveu, né, Douglas? O conceito de bem, né, ele comumente são as nossas, vamos dizer assim, nossas virtudes que a gente possui, aquilo que nos foi ensinado a praticar, a perseguir. Aí o Netuno com o Áries, eles vão divergir um pouco, vai haver um conflito entre esse conceito de bem aí que é normalmente colocado para todos. Aqui é essa questão, né? Se eu tenho que saber se eu estou defendendo algo que seja, igual eu falei, né, do ingresso do Sol em Áries, né, do Netuno em Áries, lá com essa ênfase na casa do coletivo, do bem comum. Então, assim, eu estou defendendo esse bem comum mesmo, né? Ou eu estou tão iludido com a minha individualidade, com a minha autonomia, e estou defendendo um bem meu e jogando como se fosse bem comum, tá? Então, eu acho que isso fica bem combinado com o mapa do ingresso, né, do Netuno para o Brasil, né? Como eu disse, esse mapa que a gente analisou logo no início, ele é bem pontual aqui, né? Ele é local, ele é para o Brasil. Outros lugares, aquela ênfase vai divergir, né, de setores. Então, é isso aí. E aí tem essa, né, defensor de causas impossíveis, improváveis, desconectadas com a realidade. Aqui eu vejo o próprio Dom Quixote, né? Então eu vou lutando como moinhos de vento, né? Então eles são os dragões. Então é aquela coisa que eu imagino, né? Aquela coisa que está na minha cabeça, está aqui comigo mesmo e eu não estou vendo o entorno. Eu vejo que esse é um dos pontos fracos, né, desse Netuno em Áries aí, né, da gente... Diga. Nós temos aqui 2 comentários, eu queria colocar aqui na tela. Um é da Teresa Caval e outro da Elizabeth Nakata. O primeiro eu vou colocar da Teresa. Ela pergunta aqui, sugere, dissolução de fronteiras em alguns países com o surgimento de novos líderes no cenário geopolítico. Netuno tem tudo para dissolver, né? Ele vai se alargando, né?
Agora, novos líderes, sim, a possibilidade de surgirem novos líderes e de solução de fronteiras está intimamente ligada um ao outro. O que você acha, Elmer? Porque exatamente, né? O Netuno ele vai dissolvendo as coisas, né? Ele vai, então isso realmente, né, é uma possibilidade. Nós temos 13 anos aí, né, para para acompanhar esse movimento, né? Nós não estamos mais em 1800, né? Agora já estamos em 2020, né? No século 21. Então, eu acho é uma coisa bem, para mim, bem problemática até seria no meu ponto de vista, né? Você às vezes tomar um outro país para si, né? Como fazia. Agora a Itália não, ela tinha, né? Toda essa, como você falou, eram vários reinos, né? Mas isso também a Inglaterra, né? Tinha a Inglaterra, tinha a Escócia, a Irlanda, e aí foi tudo. E o que é interessante é isso, né? O Netuno entrou em Áries e unificou, né? Esses lugares. Então, sendo bom para o bem, né? Sendo bem, sendo o bom para o coletivo, né? Aí tudo bem, né? A Elizabeth ela coloca uma outra coisa. Conjunto Plutão trará mais roubo, corrupção, ou trará à tona os roubos passados? A nossa sorte, Beth, é que esse Netuno vai estar quadrando o Netuno da Casa 11, né? A Casa 11, os nossos representantes do povo, como eu falei no início, espero que essa quadratura traga mais clareza na aplicação dos recursos do povo em benefício do povo, não para benefícios de poucos, né? E o que você acha, Elmer? Então, assim, porque o Netuno, ele entrou na casa 2, né, desse mapa do Brasil que a gente analisa aí, ele rege a casa 2, né? Ele rege a 2 e está na 11, né? Então, o dinheiro, né, os recursos do Brasil vão para a casa 11, né? Na interpretação do mapa natal, então, desse mapa da independência, né, não natal. Aí a gente, eu espero que realmente seja aquilo que você falou, né, a coisa desembace, né, que o Netuno dissolva mesmo, né, mas eu realmente ando não muito poliana, eu acho que, sabe, assim, pode ser minar, né, essa fonte do Brasil aí. A sua visão eu achei mais legal que a minha. Eu estou mais pessimista nessa relação com o Brasil, assim. Uma boa Como diz a Beth vontade aqui, né? Trará com o mais nosso roubo e representante. corrupção, né? Trará mais roubo e corrupção, né? Assim, às vezes eu não vejo muito luz no fim do túnel, né? Não tenho visto muito. Então, aí é uma visão muito pessoal, né, minha. Adoraria que a sua visão de diluir, né, trazer à tona os roubos passados, né, e aí resolver isso, né, porque a quadratura gera movimento, né, ela é um atrito, né, então isso, né, se isso dissolver essa corrupção, seria a bênção. A Elizabeth concorda com você, ela diz que também é pessimista. Bom, vamos ver agora os desafios, né? Os desafios que nós temos aí com a entrada de Netuno em Áries. Quer prosseguir, Elmer? Sim, sim. O que né, nessa verdade, né, o que eu vi nessa relação, né, do Netuno, né, o que nós podemos fazer de positivo, né, porque assim, o Netuno é um planeta geracional, né, então ele lida, né, com o coletivo, ele é transpessoal, então ele tem essa relação de afetar o coletivo, né? Então, as gerações, né? Eu sou do Netuno em Escorpião, tem gente que é do Netuno em Libra, então agora, né, vem a nova geração Netuno, então tive a geração Netuno Peixe, agora Netuno em Áries, né? E aí a gente que está aqui, né, é usar essa força, né, integrar esse todo, né, esse coletivo, esse inconsciente, esse absoluto Netuno ao ego, né? Em vez, né, quando o Douglas falou, né, ele falou que seria o que a desintegração do ego, né? Você comentou isso, né, lá no slide. Uhum. Então agora o que eu vejo que a gente tentar fazer é integrar esse todo ao ego, né?
E aí trazer esse inconsciente, porque o Áries é fogo, né? Áries é clareza, né? É objetividade. Então, ser objetivo nessa integração, né? E aí, né, do lado... Só um instantinho. Quando eu falei desintegração do ego, é que o ego fica muito contaminado com o inconsciente coletivo, né? Tudo que está ali no inconsciente coletivo fica afetando o ego, e a pessoa ela não consegue ter uma expressão pessoal. Essa que era a minha colocação. Então, mas isso é um dos pontos mesmo. Aí o que a gente pode tentar fazer é integrar esse todo ao ego, né? Então, essa percepção extrasensorial netuniana, a gente trazer para a gente, né? Para o nosso ego, né? E aí, lógico, né? Desenvolver esse equilíbrio entre a agressividade e a amabilidade, entre parcialidade ariana e a imparcialidade netuniana, né? E esse todo, né? E uma das coisas que eu vejo muito importante também é o perdoar, né? Mas também perdoar a si mesmo, né? Que é a coisa do o Netuno é perdão, é compreensão, é compaixão, né? E como é Áries, né? Às vezes a gente tem um sentimento de culpa muito forte. Então sabe, tentar integrar esse sentido, né? De perdão, de compaixão, né? Com a gente mesmo, né? E a gente colocou também que tem vislumbrar novas conquistas. Então, o Áries é conquista, né? O Netuno é a imaginação, né? Então, imaginar essas novas conquistas, né? Intuição e clareza direcionando as decisões. Então, eu vislumbro as conquistas e vou usar a intuição e a clareza para eu decidir, né? Para eu ir em busca dessas conquistas. A intuição é muito associada ao elemento fogo, né? Aqui seria bem o feeling, né? A percepção extrasensorial, né? Com a clareza, né? E tem isso, né? Absorver o absoluto sem se deixar levar pelo inconsciente coletivo. Isso você tinha mencionado antes, né? Naquela frase lá, né? A gente absorver esse absoluto, mas não se deixar levar pelo inconsciente coletivo. Então fica essa linha tênue, né? Eu mantendo o meu eu me integrando com todo, mas eu não totalmente sintonizado, né, inconscientemente ligado ao inconsciente coletivo, né, que é aquela coisa de manada, né, que a gente vai sem fazer um discernimento, né, a gente é impulsionado, né. E aí, né, isso, né, compreender a unidade dentro do todo e o todo dentro da unidade, né. Aí tem o axioma do budismo que diz, né, tudo em um e um em tudo. E aí me vem a imagem, né, dos mosqueteiros, né, todos por um e um por todos. Né? Então, aqui é essa relação, né, do tudo em um e um em tudo. Né? Que isso né, o budismo, né, todas essas filosofias pregam essa relação. Né? O tal, né, essa coisa do yin yang, tá um no outro, outro no um. Né? Então, eu vejo que isso é só a gente não se deixar levar por esse inconsciente coletivo mesmo, né? Trabalhar isso. E esse tudo em um, né? Um por todos, todos por um, né? Sem estar achando que a gente está lutando por uma causa improvável que não tem nada a ver com o todo, né? Que só tem a ver com o um. Esse é um desafio, né? E aqui aquela frase... Isso, né? Que a gente diz, né? Que a gente não, os Saspotas, né? Netuno em Áries tem a ver com a dissolução do sentimento rígido de individualidade e separatividade para redescobrir e religar a unidade subjacente a toda a vida. Essa frase eu achei ela muito perfeita para Netuno em Áries, né? Então eu vejo realmente a gente diluir a rigidez, né? O Netuno dissolve, né? O lado rígido, mas a gente tem que manter a integridade, né? Nós temos que estar integrados a esse todo sem estar inconsciente, não podemos deixar, né? É o desafio, né? A gente vai poder expandir a nossa individualidade, eu creio, né? Com esse Netuno, que ele nos ajude a ser mais completos ainda em nossa individualidade. Agora, a parte das perguntas, eu vou exibir alguns comentários aqui que já vieram. O primeiro elogio para você, Elmer, excelente colocação, a romantização da violência em nome de um Deus. Isso foi feito pela Elizabeth Nakata.
Aqui agora a Tereza fez o Heliox, eu não sei qual o nome inteiro dele. Lilian. Heliox. Lilian. É. 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 Mas ainda assim que Netuno seja a iluminação do coletivo. Né? Pelo mapa de ingresso aqui para o Brasil, creio que sim, né? Agora precisa ver, em outros lugares do mundo vai ter outros efeitos, né? Vai mudar a posição dele. Ela traz uma outra pergunta, a Lilian. Na astrologia mundial, Netuno rege qual região? Você teria uma noção? Eu associo Netuno, pelo que eu aprendi, associado à Índia, né? E Netuno também associado aos árabes. Tá? O Netuno tem muito a ver com fanatismo religioso. Né? Então, a Índia não é fanática, mas é aquela mistura de religiões. Né? Muito bom. Aquele todo. Né? E também os árabes também estão associados a Netuno. A Tereza Caval, ela... Espiritualidade e ciência dialogando intensamente. Realidade quântica, medicina quântica e holística. É isso aí, eu retorno aquele sextil, né, que Netuno começa a fazer aí, né, com o Plutão em Aquário. Plutão, ele também vai ajudar a explorar bastante essa Aquário, a nossa ciência, né, e vai estar dialogando bem com a espiritualidade netuniana e toda essa... Parei de falar que chegou mais uma pergunta aqui. Não, mas só deixa eu comentar uma coisa, porque eu lembrei que você... Veja bem, né, nós tivemos descobrimentos, assim, eu falei daquele mecanismo, né, que foi o start da Revolução Industrial, você mencionou da arma, né? Um dos problemas que eu vejo de Netuno em Áries pode ser a disseminação de armas biológicas, viu? Então, essa questão das armas biológicas, né? A gente tem os drones aí, que já estão, né, atacando. E aí, às vezes, esse lado das armas biológicas pode ser uma também, tá? É o lado B da coisa. A Lilian fez uma outra pergunta aqui. O Brasil, Cássia Fernandes, desculpa. O Brasil não seria netuniano? Não, o Brasil é virginiano, né? Mercúrio. O Brasil é Mercúrio. O Brasil é Mercúrio. O Netuno, no mapa do Brasil, ele está junto com Urano, né? Então, é uma conjunção, assim, de forças diásporas, né? O Urano é uma eletricidade e Netuno é a intuição, então fica Então, essa influência de Netuno fica minimizada por causa dessa conjunção, que aí é uma soma de forças que resulta numa terceira energia, que não é nem netuniana, nem uraniana. Mas o que é interessante aí, desse mapa da independência, né, que a gente trabalha com ele, a conjunção Urano rege o ascendente do Brasil, que é o povo. E Netuno tem a ver com a genialidade. Urano é inventividade. O brasileiro, se o brasileiro tivesse uma melhor educação, o brasileiro ia exportar cientistas, inventores. Né? Então, assim, tem coisas que o brasileiro inventa, o brasileiro tem essa capacidade. Né? Então, eu vejo que é muito isso, seria a genialidade netuniana com a inventividade e originalidade aquariana. Né? E você vê isso, nós temos na casa 11, que é a casa da ciência, do lado científico. Né? E Urano é regente do Brasil. Então, às vezes, tem esse lado que se confunde, né? Às vezes as pessoas acham que o Brasil é Peixes ou Netuno. Né? Mas o Brasil é Mercúrio, gente. É mercurial. A concorda comigo, dizendo que Netuno conjunto Urano é uma conjunção desarmônica. Eu acho ela criativa. Eu acho ela bastante criativa. Seria assim, a vidência com o médium, né? Urano é o vidente, Netuno é o médium. Eu gosto muito do espiritismo, que eles falam que o Brasil é a pátria do evangelho. Então, aqui
aqui eu creio que dizem que existem colônias aqui no alto dos céus do Brasil. Então, é um país que ainda não tem muito karma de mortes violentas, como tem na Europa, na Ásia, que são civilizações mais antigas. Então, por isso que aqui no Brasil, eu creio que vai se criar uma religião baseada no amor, né? Principalmente, né, nessa questão da caridade netuniana, da compaixão, todos esses aspectos netunianos. Talvez agora a gente tenha um deslanche dessa religião aqui, para que as pessoas sejam mais compassivas, né, com os outros. O Brasil tem um ecletismo mesmo, né? Isso aí faz parte, né? Para mim, esse Urano, Netuno na 11 tem muito a ver com o ecletismo brasileiro mesmo, né? E o jeitinho brasileiro é Mercúrio. A Lua Júpiter em Gêmeos, né? A Cássia diz aqui que o Brasil está com a eterna retrogradação de Mercúrio. Eu vou colocar aqui no comentário. O Mercúrio do Brasil está em eterna retrogradação. Tá ótimo. É isso aí. Bom, Elmer, eu fiquei muito feliz de fazer essa live com você, e eu creio que agradeço também a presença de todos que nos elogiaram aí, dizendo da excelência, Terezinha Bezuli, Elizabeth Nakata, Marcelo Fernandes, o Fabrício Ranzolin, o meu filho Ícaros também está assistindo. Ele estava aí também? Que beleza. Que ótimo. Veio prestigiar. Betânia Ribeiro, Cássia Fernandes, todos os que assistiram, eu agradeço muito a presença e a oportunidade de passar essas informações, e eu creio que foi muito, muito satisfatório para todos nós. Pelo menos para mim. Eu agradeço. Tudo de bom. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Douglas. Falou. Tchau, tchau. Então, vamos aguardar boas influências desse Netuno em Áries para cada um, né? Onde vai cair o mapa, o que vai nos provocar. Próximos 13 anos. Obrigado, Elmer, pela participação. Obrigado você, Douglas. Adorei fazer a live contigo também. E boa noite a todos. Boa noite a todos.